Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Isadora e durante muitos anos eu acreditei que tinha construído uma vida perfeita, casada há 8 anos com Eduardo, o homem que jurei amar e respeitar. Ao meu lado sempre esteve minha melhor amiga, Camila, aquela que eu chamava de irmã, de confidente, de parte da minha alma. Mas a vida, cruel como só ela sabe ser, me ensinou que as pessoas que mais amamos também podem ser as que mais nos destroem. Foi numa terça-feira chuvosa que eu descobri. O celular de Eduardo vibrava sem parar. Desconfiei, é claro, e quando ele foi tomar banho não resisti. Abri. Ali estava tudo, mensagens, áudios, fotos, declarações, promessas. Camila, minha melhor amiga, minha traidora. Naquele instante algo dentro de mim morreu. A dor se transformou em fúria e a fúria em algo mais sombrio. Eu não seria mais a mulher submissa, traída, quebrada. Eu seria a mulher que faria eles pagarem. Lembrei da minha avó, que sempre mexeu com coisas que a maioria das pessoas teme até falar. Magia, bruxaria. Sempre ouvi dizer que o sangue da linhagem dela corria em minhas veias, mesmo que eu nunca tivesse acreditado. Até agora. Naquela noite, eu fui até o antigo baú da minha avó. Dentro dele, velas pretas, pós estranhos, um punhal enferrujado e um grimório. Um livro antigo, com páginas manchadas pelo tempo e por algo que parecia sangue. Minhas mãos tremiam quando abri. Li cada palavra como se minha vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Preparei tudo. O círculo de sal, as velas acesas, o nome de Eduardo escrito 7 vezes, com tinta misturada ao meu próprio sangue. No centro, um pedaço de uma camisa dele que eu peguei sem que ele percebesse. Minhas palavras cortaram o silêncio da madrugada. Pelos poderes ocultos, pela força da noite, eu invoco a dor, a perda, o tormento. Que tu, Eduardo, sinta no corpo e na alma o peso da traição que me fez carregar. Que sua vida desmorone, que seu sossego acabe, que seu corpo adoeça e sua alma se perca. Assim é dito, assim será feito. O vento soprou forte, as velas apagaram. Senti uma presença, como se algo tivesse entrado ali, dentro daquela casa. E desde aquele dia, a vida de Eduardo começou a mudar. Primeiro foram coisas pequenas. O carro quebrou 3 vezes na mesma semana, perdeu um contrato importante no trabalho. Começou a ter crises de ansiedade. Depois vieram as coisas mais estranhas. Ele começou a acordar no meio da madrugada, suando, tremendo, dizendo que via sombras no canto do quarto. Ouvi barulhos na casa quando estava sozinha, portas que batiam, risadas, sussurros, e eu apenas observava e sorria, porque isso era só o começo. Os dias passaram e o que eu via era exatamente o que pedi, talvez até mais. Eduardo parecia uma sombra do homem que um dia foi. Olheiras profundas, a barba por fazer, as roupas sempre amarrotadas e o olhar, aquele olhar, perdido, vazio, assustado. Ele começou a reclamar de dores, primeiro no estômago, depois no peito, fez exames médicos, laboratórios. E nada, nenhum diagnóstico, nenhuma explicação. Enquanto isso, sua mente começava a desmoronar. Eu fingia. Como eu fingia bem. A esposa preocupada, carinhosa, que tentava ajudá-lo em meio ao sofrimento. Mas por dentro, cada lágrima falsa que eu derramava era combustível para minha vingança. E Camila,
Ela também começou a sentir. Amigos em comum começaram a se afastar dela. O chefe dela, que sempre foi encantado por sua simpatia, simplesmente a demitiu sem muitas explicações. E como eu sei? Porque eu quis. Porque eu também fiz um pequeno feitiço só para ela. Numa noite, enquanto Eduardo tentava dormir e falhava miseravelmente, eu preparei mais um ritual. Este seria mais forte, mais poderoso, mais cruel. No quintal, sob a lua cheia, tracei um círculo com sal, enxofre e carvão. No centro, uma foto dele e outra de Camila, ambas amarradas com uma fita preta. Com o punhal da minha avó, fiz um pequeno corte na palma da mão. O sangue escorreu, quente, vivo, e pingou bem no meio das fotos. Espíritos antigos, sombras do que foi esquecido. Eu, Isadora, clamo por vossa presença, que a desgraça caia sobre aqueles que me traíram. Que onde haja amor, brote o ódio. Onde haja luz, surja a escuridão. Que seus corpos definhem, suas almas se percam e que tudo o que tentarem fazer falhe. O vento soprou tão forte que quase me derrubou. As velas tremeluziram e uma risada, que não era minha, ecoou na noite. Na manhã seguinte, Eduardo não conseguiu se levantar da cama. Tremores, suor frio. Dizia que sentia como se algo estivesse apertando seu peito, sufocando. Isa, me ajuda, eu não sei o que está acontecendo comigo. Ele chorava. Sim, chorava. E eu olhei nos olhos dele e, segurando sua mão, disse: calma, amor, isso deve passar. Mas por dentro eu sorria, porque na verdade não iria passar. Estava só começando. O que estava acontecendo com Eduardo era visível até para quem não queria enxergar. Ele parecia um zumbi. Olhos fundos, pele pálida, mãos trêmulas e aquela constante sensação de que estava sendo observado. Ele começou a reclamar de pesadelos. Todas as noites acordava gritando, dizendo que havia algo sentado sobre seu peito. Uma sombra, um vulto, um ser que ele não conseguia descrever, mas que o observava e sorria. Isa, eu tô ficando louco. Eu vejo, eu ouço, eu sinto alguém aqui. Ele dizia, suando, tremendo, desesperado. Eu fingia segurar as lágrimas, colocava a mão no rosto dele e respondia com voz doce: é só coisa da sua cabeça, amor. Deve ser estresse. Por dentro, minha alma queimava em satisfação. Ele estava começando a provar do veneno que plantou na minha vida. E Camila? Camila. Descobri que ela estava começando a sentir dores inexplicáveis nas articulações. As pernas inchavam, as mãos tremiam. As redes sociais dela, antes cheias de sorrisos falsos e poses perfeitas, estavam agora vazias. Ninguém mais respondia suas mensagens. Ninguém a convidava para nada. Era como se ela tivesse se tornado invisível para o mundo. Exatamente como eu me senti quando descobri a traição. Naquela semana, preparei mais um ritual. Este era diferente, mais pesado, irreversível. Esperei à meia-noite, acendi velas vermelhas e negras, peguei uma boneca de pano, enchi com terra de cemitério, fios de cabelo de Eduardo, que eu havia coletado das escovas dele, e pedaços de unha que ele deixava jogados. Costurei a boca da boneca. Amarrei as pernas com barbante preto e cravei 7 agulhas no peito dela. Que a dor te acompanhe, que a paz te abandone. Que cada passo seja pesado, que cada sonho seja um pesadelo, que tudo aquilo que tentou me fazer retorne para você 7 vezes mais forte. Senti um arrepio, as velas tremularam e de repente todas se apagaram. O silêncio ficou tão denso que até minha respiração parecia fazer eco. Naquela mesma noite, Eduardo teve uma convulsão. Caiu no chão do quarto, tremendo, com os olhos revirados. Eu fingi desespero. Liguei para a ambulância. Chorei, gritei, tudo como uma atriz de Oscar. Mas por dentro,
Por dentro, eu sabia que aquilo era apenas a colheita. E a colheita estava só começando. O hospital foi o novo lar de Eduardo por alguns dias. Os médicos, perdidos. Nenhum exame explicava aquelas convulsões, aquelas dores constantes, aquela fraqueza sem motivo aparente. Senhora Isadora, talvez seja algo emocional, estresse extremo. Eles me diziam, se soubessem a verdade, se ao menos desconfiassem do que realmente estava acontecendo. Quando ele voltou para casa, estava irreconhecível, fraco, pálido, olheiras profundas e a cabeça baixa, como quem carrega o peso do próprio destino. Mas o que mais me surpreendia era o medo estampado no olhar dele. Sim, medo. Eduardo, o homem arrogante, seguro de si, traidor, agora andava como quem fugia de algo que ninguém mais podia ver. E não era só na cabeça dele, as sombras estavam lá. Eu sentia também. Não porque quisesse me assustar, mas porque, quando você abre certas portas, é impossível fechá-las por completo. Portas que eu mesma escancarei. Às vezes, eu acordava no meio da madrugada com sussurros, vozes baixas, risadas, portas batendo sozinhas, objetos mudando de lugar. Mas eu já estava preparada. Minha avó me ensinou, mesmo depois de morta. Seus livros, seus cadernos, seus ensinamentos estavam comigo. Eu era mais forte do que qualquer coisa que viesse desse outro lado. E Camila? Bom, ela começou a perder peso de forma assustadora. Os cabelos começaram a cair. Apareceram manchas roxas pelo corpo dela. Me disseram que ela tinha ido procurar ajuda espiritual, retiros, benzedeiras, igrejas, mas tudo em vão. O que eu fiz não tinha volta. E para reforçar, naquela noite preparei algo mais cruel. Uma oferenda na encruzilhada. Fui até lá no meio da madrugada. Levei uma garrafa de cachaça, um charuto, velas pretas e vermelhas, farofa de dendê, pimentas e, claro, pedaços de roupas de Eduardo e de Camila. Acendi as velas, joguei a farofa no chão, acendi o charuto e derramei a cachaça ao redor, formando um círculo. Dono das encruzilhadas, guardião dos caminhos, recebe minha oferenda. Que eles não encontrem paz, que o caminho deles seja fechado, torto, perdido, que tudo que eles toquem apodreça, assim como destruíram meu coração, que a vida deles se quebre em 1000 pedaços. O vento ficou gelado. O silêncio da noite parecia ter parado. Por um segundo, eu senti uma mão gelada encostar no meu ombro. Mas eu não tremi, não olhei para trás, apenas saí dali e deixei que o universo seguisse seu curso. No dia seguinte, Eduardo perdeu o emprego, o carro dele simplesmente pegou fogo, do nada, e Camila foi internada. Crises de pânico, dores constantes e um medo absurdo de tudo. E eu apenas observava e pensava, vocês não imaginam, nem de longe, o que ainda está por vir. Comecei a perceber que Eduardo estava se tornando refém da própria mente. Ele andava pela casa de um lado para o outro, murmurando coisas que eu não entendia. Parecia conversar com alguém que não estava lá. Sai daqui, me deixa em paz. Ele sussurrava, olhando para os cantos, para o teto, para o vazio. Às vezes, eu o encontrava sentado no chão, com as mãos na cabeça, chorando como uma criança assustada. Isa, eu não aguento mais. Tem alguma coisa, algo, aqui. Ele tremia, com o corpo todo suando frio. E eu, fingindo ser a esposa prestativa, segurava suas mãos, fazia um carinho falso no rosto dele e dizia, calma, amor, isso é só coisa da sua cabeça. Mas, na verdade, não era. As sombras, as presenças, estavam lá, e cada dia mais fortes. Naquela semana, eu fui até uma senhora chamada Mãe Dolores, uma bruxa poderosa, conhecida por sua ligação direta com as forças mais obscuras. Quando entrei na casa dela, ela me olhou nos olhos e disse, você já abriu o portal, filha.
Agora não tem mais volta. Se quer que ele pague tudo, vai ter que ir até o fim. E eu, sem hesitar, respondi: eu vou até onde for preciso. Ela então me entregou uma caixa preta. Dentro havia uma mistura de ervas secas, ossos pequenos, pó de enxofre, carvão e um pedaço de vela negra moldada em forma de crânio. Queime isso na porta da sua casa. Mentalize tudo o que você quer que ele sinta. Que ele perca, que ele quebre, que ele desmorone. Tudo que sair pela porta não volta mais. Voltei para casa, esperei Eduardo dormir, ou pelo menos tentar, já que nem dormir ele conseguia mais. Na porta da sala, acendi tudo. A fumaça era densa, pesada, preta e subia como se tivesse vida própria. Que tu não tenhas paz, nem aqui, nem em lugar algum. Que tudo te abandone. Que a solidão, a miséria e o desespero sejam teus únicos companheiros. Que tua alma grite e que ninguém te ouça. A fumaça parecia formar rostos, rostos que choravam, que gritavam, que riam. Naquela noite, Eduardo se levantou no meio da madrugada, completamente transtornado. Saiu correndo pela rua, descalço, gritando, dizendo que algo estava atrás dele. Os vizinhos, todos assistindo. Ninguém entendia, ninguém fazia nada, apenas olhavam, chocados, assustados. Ele voltou para casa de manhã, sujo, arranhado, com os olhos arregalados e a respiração falha. Caiu no chão da sala e, antes de desmaiar, murmurou: por favor, me ajuda, me tira disso. Mas eu apenas olhei para ele, respirei fundo e, com a voz mais fria que já usei na vida, sussurrei: isso é só o começo, Eduardo. Os dias seguintes foram um verdadeiro espetáculo do caos. Um espetáculo que eu fazia questão de assistir bem de perto. Eduardo já não era mais um homem, era um corpo, um farrapo, uma alma perdida dentro da própria casa. Ele não saía mais, não atendia ligações, não comia direito, mal tomava banho. A barba crescia desalinhada, os olhos fundos, sem vida, e o cheiro dele, um misto de suor, medo e decadência. E Camila? Soube por conhecidos que ela estava praticamente irreconhecível. O rosto, antes cheio de vida, estava pálido, magro, com olheiras profundas, crises constantes de pânico, desmaios, insônia. E, segundo ouvi, ela já começava a delirar. Dizia que ouvia vozes chamando por ela, que via sombras que a seguiam, que sentia mãos puxando seus pés durante a noite. O feitiço que lancei estava funcionando para ambos, e eu seguia minha vida, ao menos em aparência. Trabalhava, sorria, fazia minhas tarefas do dia a dia. Ninguém imaginava o que eu fazia quando a noite caía. Numa dessas noites, decidi fazer o ritual mais cruel até então, o ritual do espelho quebrado. Peguei um espelho antigo que pertencia a mim e a Eduardo. Nele, ainda refletiam os resquícios de quem éramos, ou do que fingimos ser. Escrevi no verso com uma caneta vermelha o nome dele e o de Camila, 7 vezes cada. Coloquei o espelho no centro do círculo que tracei com sal, carvão e pimenta. Acendi 7 velas negras ao redor. Segurei o punhal. Olhei meu reflexo e, sem piscar, sussurrei: que a imagem deles se parta, que tudo que construíram desmorone, que o amor se transforme em ódio, que a saúde vire doença, que a paz dê lugar ao tormento e que o que for quebrado nunca mais seja consertado. E então, com toda a força que tinha, triturei o espelho em 1000 pedaços. O estalo dos vidros quebrando ecoou pela casa. O vento soprou forte. As velas se apagaram instantaneamente. Senti por um segundo um calafrio tão intenso que parecia que algo ou alguém havia atravessado por mim. Naquela mesma madrugada, Eduardo teve uma crise tão forte que quase quebrou todos os móveis da casa. Derrubou a mesa, quebrou pratos, jogou tudo no chão, gritando, urrando como um animal selvagem. Ele dizia que havia alguém dentro dele, que algo tinha tomado conta do seu corpo, que ouvia vozes, risadas e que uma sombra estava o sufocando.
Isadora, faz isso parar. Pelo amor de Deus, faz isso parar. Ele gritava, ajoelhado, com as mãos na cabeça, tremendo. E eu cruzei os braços, olhei bem nos olhos dele e respondi com frieza: isso é só o reflexo do que você fez. E agora não tem mais volta. Era curioso. Quanto mais ele implorava, mais forte eu me sentia. Era como se toda a dor que ele me causou estivesse agora sendo devolvida, multiplicada 7 vezes. Eduardo praticamente já não falava coisa com coisa. Passava horas sentado no canto da sala, abraçado aos joelhos, murmurando palavras desconexas, olhando para o vazio. Às vezes ria sozinho, outras chorava desesperadamente, como uma criança assustada. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela não vai me deixar. Ela vai me levar. Ele repetia, encarando algum ponto no teto. Mas quem seria ela? Uma entidade, uma sombra, uma manifestação do próprio medo? Eu sabia que quando se abre certos portais, nem sempre escolhemos o que vem do outro lado. E, sinceramente, isso já não me preocupava mais. Preparei então outro feitiço. Este seria diferente. Este não atacaria só a mente, mas também as finanças, os caminhos, os projetos. Peguei uma vela preta, escrevi o nome completo de Eduardo nela, da base até o pavio. Coloquei a vela dentro de um prato cheio de pimenta, carvão, terra de cemitério e pó de vidro. Enquanto acendia, repeti em voz baixa: que tudo o que ele tocar apodreça, que seus caminhos sejam fechados, que onde houver esperança, nasça o desespero, que todo o dinheiro que entrar se vá como água entre os dedos, que o fracasso o acompanhe até que ele caia e não se levante mais. A vela queimou estranhamente rápido, cuspindo fagulhas, estalando, como se estivesse viva, como se queimasse com ódio. E não demorou. No dia seguinte, recebi uma ligação dele. A voz era trêmula, desesperada, quase irreconhecível. Isadora, eu perdi tudo. Meu dinheiro sumiu. Bloquearam minhas contas. Minhas dívidas explodiram. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu ouvi. Simplesmente ouvi. E no silêncio que se seguiu, respirei fundo e com toda a frieza do mundo respondi: engraçado. Você não pedia minha ajuda quando me traía, não é? Desliguei. E pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Um sorriso que não vinha dos lábios, mas da alma. E Camila? Bom, ela já não saía mais de casa. Foi demitida de 2 empregos, perdeu contratos e, segundo ouvi, começou a desenvolver uma doença na pele. Manchas, feridas que não cicatrizavam, coceiras constantes, como se algo estivesse apodrecendo nela. Era isso. O feitiço estava funcionando. E agora era hora de subir o próximo degrau, porque eles ainda não tinham sentido nem metade do que eu sentia. A essa altura, eu já não era mais a mesma mulher que um dia chorou por causa de Eduardo. Não. Eu tinha me transformado em algo muito, muito maior. O poder corria pelas minhas veias. Eu sentia isso. Era como se cada vela acesa, cada feitiço lançado, cada sussurro para o outro lado, me tornasse mais forte, mais viva, mais dona de mim. E eles? Bom, Eduardo estava simplesmente afundando em desespero. Já não conseguia nem mais esconder de ninguém. Ele andava pela rua sujo, desgrenhado, com roupas amassadas, olheiras profundas, falando sozinho. As pessoas atravessavam a calçada quando viam ele vindo. Alguns diziam que ele estava louco, outros que era vício. Mas eu sabia exatamente o que era. E Camila? Camila foi parar no hospital mais uma vez. Feridas abertas na pele, febres constantes, crises de choro, tremores e uma sensação de estar sempre sendo seguida. Comecei a sonhar com ela. Nos sonhos, ela gritava meu nome. Me pedia socorro. Dizia que alguma coisa estava vindo. Algo que ela não conseguia ver.
mas sentia. Acordava sorrindo, porque no fundo ela tinha razão. Algo estava vindo e não ia parar. Decidi então realizar o ritual mais antigo, mais poderoso e também o mais cruel, o ritual do fio de sangue. Esperei a lua minguante, vesti uma roupa preta, peguei um pedaço de linha vermelha, uma agulha, um pedaço de tecido que pertencia a Eduardo e outro de Camila. Fiz um pequeno corte na ponta do meu dedo, apenas o suficiente para que uma gota de sangue escorresse. Molhei a linha com esse sangue. Amarrei os 2 pedaços de tecido com essa linha, bem apertado, formando um nó cego. E então sussurrei: que vocês estejam amarrados, não pelo amor, mas pela dor, que tudo que os uniu se torne peso, doença, tristeza, solidão, que um seja o espelho do inferno do outro, que onde deveria haver paixão, haja tormento, e que cada dia ao lado seja uma prisão sem grades, até que não reste mais nada além de cinzas. Enterrei o feitiço debaixo de uma árvore seca, nos fundos do terreno onde moro. Naquela noite as coisas ficaram estranhas. A casa parecia respirar, as paredes estalavam, as velas que eu nem tinha acendido começaram a queimar sozinhas. Vi vultos, ouvi passos, ouvi sussurros no meu ouvido, tão nítidos que cheguei a virar a cabeça, achando que havia alguém ali. Mas eu não senti medo. Sabe por quê? Porque dessa vez eu era o próprio medo. No dia seguinte, soube que Eduardo e Camila tiveram uma briga tão violenta que vizinhos precisaram chamar a polícia. Gritos, objetos quebrados, ameaças. Camila fugiu da casa chorando e Eduardo ficou lá, jogado no chão da sala, com as mãos na cabeça, gritando: me deixa em paz, sai da minha cabeça. Ah, se ele soubesse, não era da cabeça que vinha, era da alma. Os dias passaram e as consequências ficaram ainda mais evidentes. A destruição estava completa. Eduardo já não era sequer uma sombra do homem que um dia foi. Ele agora mendigava atenção, dinheiro, ajuda, qualquer coisa. Foi demitido. As dívidas acumularam-se tanto que a casa onde morávamos juntos foi a leilão. E eu assisti tudo, de camarote, sentada, tomando meu café, olhando a vida cobrar, cada centavo, cada lágrima, cada traição. E Camila agora vagava pelas ruas da cidade, com olhar perdido, feridas expostas, cabelo desgrenhado, falando sozinha, como se conversasse com fantasmas, porque sim, agora ela os via. As entidades que invoquei estavam famintas, e eles eram a oferenda perfeita. Mas sabe o que é mais irônico? Mesmo despedaçados, eles ainda tentavam se agarrar um no outro, 2 miseráveis. Unidos não mais por amor, se é que algum dia existiu, mas pelo próprio sofrimento, pela decadência, pela desgraça. Eu pensei se já era o suficiente, se eu deveria parar. Mas a resposta veio do próprio Eduardo. Numa madrugada ele apareceu na porta da minha casa. Batia sem parar, esmurrava, gritava meu nome. Quando abri a porta, me deparei com aquela criatura magra, suja, os olhos esbugalhados, a boca trêmula, as mãos estendidas, como quem pedia esmola da própria dignidade. Ele caiu de joelhos, segurou minhas pernas e, chorando, implorou: Isadora, eu suplico, me perdoa, eu não sabia, eu não mereço isso. Por favor, tira isso de mim. Faz parar, por favor. Por um segundo, apenas um segundo, eu quase senti pena. Quase. Mas então, lembrei de mim. Da Isadora que chorava sozinha à noite. Da Isadora que foi traída, que foi humilhada, que foi feita de idiota, enquanto ele e Camila riam, felizes, achando que o mundo era deles. Segurei o queixo dele, olhei bem dentro dos olhos e disse: Você só está colhendo, Eduardo, tudo o que plantou. Acha mesmo que podia destruir alguém e sair ileso? O universo cobra, e às vezes o universo tem meu rosto.
Empurrei ele para longe, bati a porta e deixei ele lá, no frio, no escuro, no fundo do próprio abismo. Sentei no sofá, respirei fundo e senti algo diferente, algo novo, uma leveza, uma paz, uma certeza. Eu estava começando a me libertar. O passado estava sendo apagado. A dor estava se transformando. E pela primeira vez, depois de tanto tempo, percebi, talvez eu ainda pudesse ser feliz. Após aquela noite, algo começou a mudar dentro de mim. A raiva ainda estava lá, sim, mas ela já não me consumia da mesma forma. Era como se, pouco a pouco, eu estivesse limpando minha própria alma, lavando cada ferida, cada cicatriz que Eduardo e Camila me causaram. Mas o destino... o destino ainda não havia terminado sua parte. Na manhã seguinte, soube que Eduardo foi internado. Encontraram ele desmaiado na porta da minha casa, no meio da madrugada. Hipotermia, desnutrição e, segundo os médicos, sinais claros de surto psicótico. Ele gritava dentro do hospital. Arrancava os fios, chutava os enfermeiros, dizia que as sombras iam pegá-lo, que a mulher de preto estava esperando por ele no canto do quarto. Ela tá ali, tá bem ali, olhem, olhem, ela tá sorrindo para mim, ela quer me levar, ele berrava. E ninguém via, só ele, só quem merece ver. E Camila simplesmente desapareceu. Ninguém sabia onde estava. Não atendeu mais ligações, não apareceu mais em lugar nenhum. Sumiu, como se tivesse sido engolida pelo próprio destino que escolheu. Alguns diziam que ela surtou e fugiu. Outros, que a encontraram caminhando sozinha, descalça, pela beira de uma estrada, falando coisas desconexas. Mas ninguém conseguiu confirmar. Ela virou um fantasma. E eu estava livre. Finalmente livre. Numa dessas tardes, decidi ir até a praia. Fazia anos que eu não ia. Sentei na areia, fechei os olhos, senti o vento bater no rosto. E ali, naquele momento, entendi uma coisa que mudou tudo. Vingança não é sobre destruir o outro, é sobre nunca mais permitir que te destruam. E foi ali, olhando o mar, que percebi que meu ciclo com Eduardo estava, enfim, encerrado. Mas minha vida estava apenas começando. Quando abri os olhos, vi um homem parado não muito longe de mim. Ele também olhava o mar. Tinha um olhar tranquilo, sereno, um sorriso leve no rosto. Nossos olhares se cruzaram. E por um segundo, apenas um segundo, meu coração, tão acostumado a se proteger, bateu diferente. Ele sorriu. Eu sorri de volta. Sem perceber, naquele exato instante, uma nova história começava a ser escrita. Ele se chamava Rafael. Havia algo nele que não exigia nada, que não pedia para ser perfeito. Apenas existia, tranquilo, natural, como uma brisa fresca que invade um quarto abafado. Nos encontramos mais algumas vezes naquela praia. Conversas simples, sem pressa, sem cobranças. Fui revelando pedaços de mim, e ele os recebia sem julgamento, como quem aceita uma flor com seus espinhos. Eu ainda carregava cicatrizes, claro. Marcas da dor que Eduardo e Camila deixaram, das noites de insônia, do peso da vingança. Mas Rafael me mostrava que era possível deixar o passado onde ele deveria estar, lá atrás, enterrado, em silêncio. No começo, tive medo. Medo de confiar de novo. Medo de abrir o coração para alguém que não merecia. Mas aos poucos, aquela parede que eu construí para me proteger começou a cair. Um dia, ele me segurou a mão e disse: Isadora, você merece mais do que essa tempestade que passou. Merece paz, merece amor verdadeiro. E eu, pela primeira vez em muito tempo, acreditei. A vingança havia cumprido seu papel. Mas agora era hora de eu cuidar de mim, de reconstruir, de recomeçar. E no fundo, sabia que com Rafael ao meu lado, eu poderia. Os dias com Rafael foram como um sol depois de uma tempestade interminável.
Não era um fogo intenso que queima rápido, mas um calor constante que aquece sem queimar. Ele não apressava nada. Não tentava consertar minhas feridas com palavras vazias. Apenas estava ali, paciente, respeitando meu tempo, meus medos, minhas dúvidas. Eu comecei a rir de novo, a dormir tranquila, a sonhar com o futuro. Com ele, voltei a sentir o gosto doce da vida, o sabor de um café compartilhado, o som de uma música que nos fazia dançar no meio da sala, o toque suave da mão que se encaixa perfeitamente na sua. Um dia, caminhando pela cidade, passamos em frente a uma escola. Rafael parou e me olhou nos olhos. Você já pensou em ensinar, compartilhar tudo o que sabe? E algo dentro de mim despertou. Eu sempre fui apaixonada por conhecimento, por histórias, por transformar vidas. Decidi dar uma chance. Comecei a dar aulas particulares, ajudando crianças com dificuldades. Ver o sorriso delas quando entendiam algo novo me trouxe uma alegria que eu não sentia há anos. E Rafael, ele estava lá, sempre lá. Nossa relação se fortaleceu, não apenas pelo amor, mas pelo respeito, pela cumplicidade e pelo desejo sincero de construir algo verdadeiro. A vingança, que um dia foi o centro da minha existência, agora se tornava apenas uma lembrança distante, um capítulo fechado que me ensinou a ser forte, mas que não me definia mais. Eu estava pronta para viver, para amar, para ser feliz. Com o tempo, minha vida começou a se organizar de um jeito que eu jamais imaginaria possível. Eduardo, as notícias que chegavam até mim já eram distantes, como ecos de uma vida que eu deixei para trás. Soube que ele estava em uma clínica tentando se reerguer, mas marcado pela sua própria ruína. Quanto a Camila, continuava um mistério, mas pouco importava. Eu tinha outras prioridades agora. Rafael e eu decidimos dar um passo importante. Começamos a morar juntos. Não foi algo apressado, porque eu precisava ter certeza, antes de tudo, que aquela confiança, aquela paz, era real. E foi. Nossa casa, simples, cheia de livros e plantas, se tornou um refúgio. Ali, construímos uma nova história, uma feita de respeito, carinho e sonhos. E o que mais me emocionava era perceber que eu podia amar e ser amada sem medo, sem pressa, sem ressentimento. Porque a vida me ensinou que o verdadeiro poder está em saber quando deixar ir, quando soltar as correntes do passado. Eu havia me libertado e estava pronta para o que viesse. Algumas vezes, durante a noite, me pego olhando para a janela, refletindo sobre tudo o que vivi. Sinto que, apesar da dor, das sombras e da vingança, aquela mulher que fui um dia ficou para trás, enterrada sob uma camada de força e renascimento. Rafael e eu começamos a planejar algo que para mim antes era impensável. Construir uma família. O medo ainda sussurra às vezes, mas ele é abafado pelo amor que sinto, pela segurança que temos um no outro. Cada dia é uma conquista. Cada sorriso que trocamos é uma vitória. E quando penso em Eduardo, sinto apenas uma tristeza distante, por tudo que ele perdeu, por tudo que ele não soube valorizar. Mas essa tristeza não me corrói. Ela me lembra o quanto eu sou capaz de superar. Porque no fim, não é sobre fazer o outro pagar pelo que fez. É sobre encontrar a paz dentro de si mesma. E eu encontrei. Aqui, com Rafael, construindo a vida que sempre sonhei. Hoje, eu posso dizer que estou em paz. Eduardo pagou por tudo o que fez, não apenas por minha mão, mas pelo próprio destino que escolheu. Ele está longe, entregue às consequências, enquanto eu construo minha vida do jeito que sempre quis, com amor, respeito e verdade. Rafael é mais que um companheiro. É o homem que me ensinou a acreditar de novo, a amar sem medo, a ser feliz de verdade. Juntos, começamos uma família. Crianças que crescem cercadas de afeto, de histórias e de uma mulher que por muito tempo conheceu a dor, mas que decidiu não deixar essa dor definir quem ela é.
A vingança foi o meu fogo, mas o amor, minha luz. E hoje eu escolho a luz. Eu sou Isadora. E esta é a minha história, de dor, de luta, de vingança, mas principalmente de renascimento. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.